Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. Héstia era a mais velha das divindades originais do Monte Olimpo. Ficou conhecida por sua compaixão, generosidade e virtuosismo. Era a divindade da família, do lar, protegia a casa e todos os membros da família. Para ela, a lareira era o epicentro do lar, e até hoje ainda conservamos, de uma certa forma, esse hábito de aquecer a família em torno do fogo. Mitologia, Histórias Sagradas, Héstia e as Virgens Vestais. No programa de hoje, vamos falar a respeito de uma divindade que era puro amor e dedicação às causas das famílias. Sibila, quem era essa bondade? Seu nome era Héstia para os gregos e Vesta para os romanos. Para ela, o lar é onde a lareira está. Não apenas pelo fogo, mas também por ser o ponto de encontro entre os componentes do grupo familiar. Os mitos raramente falam sobre Héstia. Essa relutância se deve ao fato dela raramente deixar o seu lar, de ser avessa às fofocas a seu respeito, Sibila? Sim, é verdade. Na devoção à sua casa, raramente Héstia deixava o Olimpo. Ao contrário dos seus irmãos e deuses, ela quase não saía para passear na terra. Héstia amava a paz e recusava-se a envolver em qualquer disputa, não importando quais fossem as causas e as consequências. Esse apego à paz e ao recato foi uma das razões pelas quais não se casou e nem constituiu a própria família, embora fosse a deusa da família e do lar. Mas apesar do seu recato, Héstia, ou Vesta, teve alguns pretendentes, certo? Isso com certeza havia sim. E seus principais pretendentes eram seu irmão, Poseidon, e também o seu sobrinho, Apolo. E aí houve uma desavença na própria família? Eu diria que houve mais do que isso. Houve uma desavença nos céus, no Olimpo, e uma verdadeira batalha estava por começar. Mas Héstia, ou Vesta, interveio e acabou logo com o episódio. Dispensou os dois pretendentes. Mas Poseidon e Apolo eram deuses poderosos. Como aceitaram essa desfeita, Sibila? Ela apelou para o deus dos deuses, Zeus, e pediu que ele interviesse nesse caso amoroso. Zeus autorizou que Héstia permanecesse virgem e ofereceu-lhe a sua proteção, e Héstia jurou permanecer eternamente casta. O voto de castidade de Héstia, ou Vesta, como a chamavam os romanos, foi o motivo para que se exigisse que todas as virgens vestais permanecessem castas enquanto lhe prestassem serviços. Essa pretensão virginal da deusa Héstia passou a ser respeitada por todos, né? Não foi muito fácil, não. Príamo, filho de Dionísio, por ocasião de um festival dionisíaco, tentou violentá-la durante o sono. E ele conseguiu? Quase. Mas diz o mito que pouco antes um asno zurrou muito alto e despertou a deusa, que começou a gritar e pôs Príamo para correr. A partir de então, todas as festividades em honra à Virgem Vestal passaram a incluir asnos enfeitados com flores. Héstia, ou Vesta, era uma divindade mais cultuada no ambiente familiar, por ser ela uma deusa recatada, então. É verdade. Mas apesar desse culto ao lar, um dos templos mais famosos do mundo antigo foi erguido em sua homenagem. É o Templo de Vesta, na cidade de Roma. Esse templo contava com as sacerdotisas conhecidas como as Virgens Vestais, e ali 6 sacerdotisas virgens serviam a deusa. As 6 sacerdotisas vestais eram escolhidas entre as mulheres das melhores famílias romanas
e começavam o seu treinamento entre 6 e 10 anos de idade, e eram uma parte muito significativa na cultura romana e uma grande honra para elas e para toda a família. E como elas eram treinadas para ser uma jovem vestal? As virgens vestais faziam um voto de castidade e serviam ao templo durante 30 anos. Nos primeiros 10 anos, elas ficavam em treinamento e só então estavam preparadas para servir no templo. A função primordial delas era manter o fogo vestal aceso. Os romanos acreditavam que se esse fogo apagasse, uma tragédia poderia recair sobre a cidade de Roma. Após 30 anos de serviços prestados ao templo, a sacerdotisa se tornava uma cidadã comum e poderia se casar e ter filhos normalmente. E depois de tanto tempo, elas se readaptavam à vida de cidadã comum, Sibila? Não, nem todas. A maioria delas preferia continuar no templo de Vesta. Afinal, o serviço de vestal era a única coisa na vida que elas conheciam. Mas elas tinham um importante papel no equilíbrio da cidade de Roma, né? Eu diria que elas eram o equilíbrio de Roma. Caso elas não cumprissem o dever de castidade, ou se eventualmente deixassem que o fogo sagrado se apagasse, como eu já disse, sérios problemas recairiam sobre Roma. No programa de hoje, conhecemos um pouco da deusa Hestia, como a chamavam os gregos, ou Vesta, como preferiam os romanos. Conhecemos também as sacerdotisas vestais, que cuidavam da divindade. No próximo programa, uma outra divindade, sempre aqui pela Rádio USP. Você também pode ouvir o programa pela Rádio Agência USP pelo site www.jornal.usp.br. Até a próxima. Até a próxima. Mitologia. Histórias sagradas. Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. A mitologia não tem uma única fonte. Os mitos se desenvolvem uma vez que são contados e recontados. A mitologia grega está cheia de criaturas que se situam como deuses, deusas, semideuses, heróis e até mesmo seres assustadores. Criaturas de quem se diz serem monstruosas. Essa diversidade talvez seja uma das grandes riquezas da mitologia. Mitologia. Histórias sagradas. Tifão. No programa de hoje, vamos conversar a respeito de uma das divindades monstruosas que a antiguidade clássica nos conta. Sibila, quem é essa criatura terrível? Verônica, Tifão era o seu nome. E esse podemos dizer que era realmente assustador. Como monstro, podemos dizer que Tifão realmente não decepciona. Como é que surge essa criatura tão terrível? Temos que recuar um pouquinho no tempo para identificar o aparecimento do terrível Tifão. Sua mãe era Gaia, uma deusa que, ao mesmo tempo que tinha a função de gerar vidas no Olimpo, era uma divindade implacável e jamais abandonava uma batalha. Os deuses do Olimpo haviam derrotado os gigantes, filhos de Gaia, e foram aprisionados para sempre. Gaia não se conformou com essa situação e não se dá por vencida. Ela vai lutar para libertar seus filhos. E como vai ser essa luta entre divindades poderosas, então? Para isso, ela dá à luz ao monstruoso Tifão. Essa criatura era metade homem e metade animal, e 100% aterrorizante.
Ele era a última possibilidade que Gaia tinha para vencer os deuses e libertar seus outros filhos. Sibila descreve um pouco mais esse Tifão monstruoso que deveria atemorizar até os próprios deuses. Ele tinha 100 cabeças de serpente, cada uma com uma língua bruxuleante e olhos que lançavam chamas. Essa representação tem sido muito usada nas histórias em quadrinho e em desenhos animados da atualidade. Cada uma das cabeças falava com uma voz diferente, variando conforme as circunstâncias, e podia ser voz humana, divina, sons de animais, de serpentes, espíritos do mal e muitas outras. Ele, Tifão, tinha ainda asas e, apesar do seu enorme tamanho, podia voar com facilidade, o que é outra representação muito usada nos filmes de hoje. Mas, apesar destas proporções, o inimigo eram os deuses e eles tinham o poder. Mas saíram correndo e abandonaram temporariamente o campo de batalha. O monstruoso Tifão avançou na direção do Monte Olimpo e os deuses fugiram, metamorfoseando-se em vários animais para disfarçarem. E o monstruoso Tifão venceu os deuses? A maioria, menos um deles, que permaneceu e resistiu à força do monstro. Seu nome era Zeus. Como Zeus reuniu forças para combater aquela terrível criatura? Na verdade, Zeus atacou Tifão com sua arma clássica e mais poderosa, o raio, e lançou tantos raios que fez a terra tremer, provocando o primeiro grande terremoto. E com este terremoto, Zeus afastou definitivamente o perigoso Tifão? Também foi isso que Zeus pensou. Mas o poderoso Tifão não estava definitivamente derrotado. Ele ainda reuniu forças para voltar ao combate. Zeus e o monstruoso Tifão se encontraram novamente, então? Sim, é verdade. Mas desta vez, Zeus lançou uma chuva incessante de raios sobre Tifão, que respondia arremessando partes das montanhas sobre Zeus. A batalha continuou sangrenta até Tifão fugir mais uma vez. De acordo com um mito, Zeus arremessou uma ilha sobre Tifão. Mas, por ser imortal, Tifão permanece vivo e aprisionado debaixo da ilha, e as erupções vulcânicas seriam a respiração de fogo do imortal Tifão. Alguns dizem que ele, Tifão, é a causa de ventos perigosos, e daí surgiu a palavra tufão, para designar um vendaval devastador. E com a vitória de Zeus sobre Tifão, Zeus restabelece alguma ordem no universo e nunca mais ninguém desafiou seu direito de governar. Não, nem mesmo Gaia e seu terrível filho Tifão. Depois dessa batalha entre Tifão e Zeus, encerramos nosso programa aqui na Rádio USP. E para quem perdeu algum dos programas e gostaria de ouvir, pode acessar a Rádio Agência USP pelo site www.jornal.usp.br. Até a próxima. Até a próxima, sempre com Zeus e bem longe de Tifão. Mitologia, histórias sagradas. Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. Mundo clássico é o termo geral que se usa para designar a sofisticada civilização da Grécia Antiga e posteriormente absorvida pela civilização romana. Os escritores registram histórias de seus deuses em relação a todos os aspectos do cotidiano, do tempo, da colheita e dos sentimentos. Um dos mitos nos conta as tragédias de um herói mal-sucedido.
Mitologia, Histórias Sagradas, Jazão e os Argonautas. Hoje vamos conversar um pouco a respeito de um herói que não foi lá muito feliz nas suas realizações. Sibila, quem foi ele e por que suas histórias sempre acabavam de uma forma, vamos dizer, um tanto quanto infelizes? Seu nome era Jazão, filho de Ezão, e já ao nascer deveria ser morto, para que outro sucessor ao trono de Iolco pudesse aspirar ao trono. Mas Jazão foi salvo por sua mãe, que em segredo o enviou para ser criado pelo sábio Quiron, um sábio centauro. Então, logo no início da sua vida, as coisas foram complicadas para Jazão. Quando se tornou adulto, Jazão soube da sua herança e estava disposto a reclamar aquilo que deveria ser seu. E como foi esse processo de reconquista da paternidade real e da sua herança? Jazão viajou para Iolco, onde foi apresentado ao rei Pélias. Ele disse que tinha vindo reclamar os seus direitos. O rei Pélias não poderia matar Jazão de imediato, por causa da lei da hospitalidade, e disse a Jazão que poderia ter o trono de volta desde que trouxesse para Iolco um magnífico carneiro alado, que ficou conhecido como o Velocino de Ouro de Crisómalo. E Jazão aceitou a proposta, Sibila? Aceitou, sim. E nessa aventura ele foi auxiliado pela deusa Hera, no sentido de reaver o trono. E assim Jazão começou a famosa busca pelo Velocino de Ouro. Jazão reuniu alguns dos maiores e mais nobres heróis da Grécia, inclusive o grande Héracles, ou Hércules, como diziam mais tarde os romanos. E como foi a atuação deste grupo fantástico para partir em busca do Velocino de Ouro, Sibila? Eles começaram construindo um grande navio e lhe deram o nome de Argo. E o grupo de heróis se autodenominou Argonautas, ou Marinheiros de Argo. Os argonautas zarparam viagem, mas ela foi longa demais e cheia de obstáculos. Mas finalmente conseguiram desembarcar em Cólquida, onde Jazão reivindicou o Velocino de Ouro. E Jazão foi atendido pelo rei de Cólquida? Nada fica assim de graça na mitologia clássica. Jazão receberia o Velocino de Ouro, desde que cumprisse 3 tarefas. A primeira delas seria colocar uma canga em uma junta de bois que cospem fogo e usá-los para arar o campo. Depois ele deveria plantar um dente de dragão no campo arado. E, finalmente, Jazão deveria subjugar o temível dragão que protege o Velocino de Ouro. E Jazão e os argonautas conseguiram executar as 3 tarefas julgadas impossíveis? Sim, Jazão e os argonautas conseguiram com muita luta realizar os 3 desafios. E logo depois pegaram o Velocino de Ouro, embarcaram no barco Argo e partiram em fuga, e para ganhar o destino a Iolco. Mas Jazão levou Medeia, uma espécie de bruxa que havia se apaixonado por ele. E Jazão entrou em uma nova confusão. Ah, isso com certeza, Verônica, como tudo em que Jazão se envolvia. Estes enviou uma frota para perseguir os argonautas, mas desta vez foi Medeia quem ajudou seu amante Jazão, que atacou e destruiu os seus perseguidores. E com essa vitória dos argonautas, Jazão conseguiu finalmente voltar e recuperar o seu reino. Como eu já disse, nada é muito fácil nas aventuras mitológicas. Os argonautas enfrentaram ainda inúmeros desafios no caminho de volta. Eles tiveram que navegar no terrível redemoinho Caríbides e enfrentar o monstro Sila, um habitante das cavernas, enfrentar difíceis tempestades marítimas e encontrar o caminho de volta para o Mediterrâneo.
Mas me conta, Sibila, finalmente os argonautas conseguiram voltar para casa e Jasão pôde recuperar o trono? Os argonautas e Jasão conseguiram voltar para casa, mas seu trono ele não conseguiu, não. Mas depois de tudo que passou, ele não deveria recuperar seu trono por mérito e direito? Deveria, mas já naquela época, tal qual hoje, conceito de direito era um pouco relativo. Jasão não conseguiu o trono e, juntamente com sua amada Medeia, se exilou em Corinto. E ali no exílio, o complicado Jasão viveu com Medeia, finalmente em paz. Não, a paz não era para Jasão. No exílio, Jasão se apaixonou pela filha do rei de Corinto e despertou os ciúmes e a fúria de Medeia, que envenenou e matou a sua concorrente. Medeia abandonou Jasão e fugiu para Atenas. Jasão, embora tenha conseguido inúmeros inimigos durante sua vida, morreu por acidente, quando uma tábua da embarcação Argo caiu sobre ele. Hoje conhecemos as aventuras do complicado Jasão e os argonautas. No próximo programa, mais uma história de deuses, deusas, semideuses e heróis aqui pela Rádio USP. E você também pode ouvir o programa pela Rádio Agência USP no site www.jornal.usp.br. Até a próxima! Até a próxima, com um pouco mais de sorte do que aquela que teve Jasão. Mitologia. Histórias sagradas. Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes. De onde vieram as fascinantes narrativas, lendas e mitos? Os pensadores têm aventado diferentes hipóteses a respeito das origens do universo. Para a teoria física, os elementos ar, fogo e água eram objetos de adoração religiosa, e as divindades eram personificações das forças da natureza, e que elas eram entregues aos cuidados de uma divindade particular. Mitologia. Histórias sagradas. O nascimento do homem. No programa de hoje, vamos falar a respeito não de uma divindade, de um herói especificamente, mas vamos conversar um pouco a respeito do nascimento do homem do ponto de vista da mitologia. É claro que há outras possibilidades e nós vamos ficar no campo da mitologia. Sibila, segundo a mitologia, como começou a nossa história, a história do ser humano? Você disse bem, Verônica. Nesse assunto do surgimento do homem, aqui no programa precisamos reforçar sempre a ideia de que falamos a partir do foco da mitologia e não nos aventuramos a outras hipóteses. E mesmo no campo da mitologia existem diversas possibilidades de interpretação. A respeito da criação do universo, os antigos também se perguntavam como o universo foi criado. Essa é a grande pergunta da humanidade de todos os tempos. E os antigos chegaram a alguma conclusão que fosse convincente, pelo menos para a antiguidade? A tentativa que eles faziam para explicar o início dos tempos, pelo menos serviram de base para vários mitos, mas uma ideia era constante em todos eles. O universo surgiu do caos. Então vamos nos ater um pouco no período pré-existente em relação à Terra. Antes que houvesse a Terra, o céu e os mares, todos os elementos constitutivos do universo constituíam uma unidade. Eram uma única coisa, e essa unicidade deu-se o nome de caos. Hoje ainda usamos a expressão caótico
para aquilo que está tudo junto e misturado, que não consegue se definir nas suas individualidades e nem no coletivo organizado. Sibila, esclareça um pouco o que era o caos, ou pelo menos como ele se representava. O caos era um vazio disforme e confuso, mas que possuía a semente de um universo que poderia ser organizado. Nele estavam misturados céu, terra e mar, sem nenhuma separação entre os três elementos. Segundo os mitos, essas forças lutavam o tempo todo e foram diferenciadas, separando-se o céu da terra, o mar da terra e do céu, e assim sucessivamente para impor uma certa ordem ao universo. Então, uma vez separados os elementos terra, mar e céu, o universo começa a tomar alguma forma organizada. Segundo um mito popular, uma força criadora deu forma à terra. Este criador conduziu a água para o seu lugar, ergueu as montanhas, suavizou as planícies e escavou os vales. Ainda, segundo esse mito, ele cria o céu e o mar. Faltava ainda criar o homem. Faltavam ainda muitas criaturas, mas chegou a época da criação do homem. E como foi esse passo? Um mito muito popular entre os gregos e também entre os romanos diz que o homem surgiu simplesmente brotando da terra. As sementes do homem estavam enterradas na terra. Essas sementes geraram os homens que foram considerados filhos de Gaia. Gaia era a Mãe Terra. Mas há outras versões a respeito do aparecimento do homem na Terra, né? Ah, isso com certeza. O deus Prometeu, por exemplo, aparece como a divindade que merece os créditos por essa monumental tarefa. Quando chegou o momento de criar o homem, Prometeu encarregou-se da realização, utilizando terra e argila, que ele amassa com água e esculpe a forma do homem, moldado à semelhança dos deuses. Então, para o mito, o homem original tinha a forma dos deuses e não a forma que temos hoje? É verdade. O homem mortal passou por diversas etapas antes de chegar ao efeito final desejado. Mas faltava ainda dar ao homem o fogo, como símbolo da iluminação e desenvolvimento. Mas o todo-poderoso Zeus não queria que o homem tivesse acesso ao fogo. Mas mesmo a contragosto do poderoso Zeus, Prometeu roubou o fogo dos céus e o levou para a humanidade, não é mesmo? Sim, é verdade. E contrariado, quando Zeus à noite olhou lá de cima do céu para a terra e a viu toda iluminada, ordenou que castigassem Prometeu, aquele que criou e iluminou o homem. Por ter criado e iluminado os homens, Prometeu recebeu o castigo eterno. Sim, você disse bem, castigo eterno. Prometeu foi amarrado a uma rocha, e Zeus enviou uma águia para se alimentar do seu fígado todos os dias. O fígado de Prometeu se regeneraria à noite, e no dia seguinte, a águia voltava ao seu trabalho torturante. Bem, hoje ficamos sabendo do castigo de Prometeu por ter trazido fogo ao homem. Aguardamos você sempre aqui pela Rádio USP e se você perdeu algum de nossos programas, pode ouvir através da Rádio Agência USP pelo site www.jornal.usp.br. Até a próxima! Até a próxima e tenha sempre uma noite iluminada por Prometeu. Mitologia, histórias sagradas. Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Ainda hoje, temos conceitos, argumentos, pensamentos e imagens que nos remontam ao berço multifacetado da antiguidade clássica, com todas as suas diversidades. É necessário perceber esse universo não como unidade, mas como uma situação formada por diversas culturas. Mitologia, histórias sagradas, mito. No programa de hoje, vamos falar a respeito de uma palavra muito discutida e pouco entendida. Sibila, o que é mito? Verônica, essa é uma tarefa complicada, essa que você me dá no programa de hoje. Não chegamos ainda a uma síntese do significado que seja de consenso. Uma definição simples que se pode pensar é de que o mito trata de uma história fictícia, mas, na verdade, ele é muito mais profundo do que isso. Então, Sibila, em que sentido o significado de mito pode ser mais profundo do que essa ideia simples? Então, os estudiosos da mitologia têm procurado apontar uma definição exata que envolva todos os atributos de um mito. É engraçado que uma palavra tão pequena define e dá sentido a ideias tão elevadas como o significado da vida. Mas, Sibila, os mitos são muito mais complexos do que falsas crenças ou histórias inventadas, não é mesmo? Essa é uma questão da qual não há dúvidas. Me dá um exemplo dessa possibilidade, então. Só para te exemplificar e para ficar mais ou menos claro, e sem querer ser exaustivo, Verônica, os mitos podem lidar com questões da origem da vida e do ser humano. O mito pode ensinar valores e tentar explicar os fenômenos naturais e quase sempre estão entrelaçados com as religiões. Quando se fala em mito, logo pensamos na mitologia greco-romana. Mas a mitologia tem importância destacada para muitos outros povos, não é mesmo? Isso sem dúvida, Verônica. A mitologia greco-romana é sem dúvida aquela que nos deixou o maior legado. Mas outras culturas, como, por exemplo, a japonesa, a indígena, a indiana, a chinesa, a nórdica, a africana, a aborígene e a egípcia, têm os seus próprios mitos. E algumas delas influenciam a própria mitologia greco-romana. Embora as histórias possam ser diferentes nas múltiplas culturas, os mitos muitas vezes compartilham determinadas características. As semelhanças entre os mitos de procedência diferente é o que intriga os pesquisadores. Mas, por outro lado, o mito nos apresenta características que o diferencia de outros tipos de história. Uma característica, por exemplo, que diferencia o mito das outras histórias é a forma como ele é criado. Ao contrário de outras formas de ficção, o mito não é criado por um único autor. Um mito evolui uma vez que ele é contado e recontado inúmeras vezes pelas interpretações orais do povo. O mito é uma história que envolve um poder ou uma entidade superior. E quem participa dessas histórias, Sibila? Os deuses, deusas e outros seres sobrenaturais que são adorados e reverenciados. Ele é considerado sagrado e tido como verdade. E o que ele, o mito, pode fazer? Um mito pode, por exemplo, tentar explicar o desconhecido, como a criação da Terra e do Universo. Ele também pode ser uma referência para explicar questões fundamentais que todas as pessoas se fazem sobre o significado e o propósito da existência humana. A mitologia de uma cultura contém verdades socialmente aceitas, que proporcionam um sentimento de identidade, valores compartilhados e sentido de grupo. E essas são as características fundamentais de um mito. Mas ele tem outras características também, não é mesmo, Sibila? Embora não sejam as primordiais. É verdade. O mito tem outros elementos que podemos dizer não essenciais. Por exemplo, alguns mitos representam atividades que quebram as leis da natureza, como pessoas que se transformam em objetos inanimados, os mortos que ressuscitam, a interação entre diferentes planos da existência, como o céu e o inferno, ou o futuro e o passado.
E por que as pessoas eram tão apegadas ao mito, então? Eram e ainda são, Verônica. Os antigos, assim como nós ainda hoje, tinham sede de conhecimento a respeito da vida. A maior parte das pessoas queria e ainda quer explicações para os considerados fenômenos da existência humana. Os mitos eram formados para fornecer explicações para essas questões que, de outra forma, não teriam explicações. A questão do mito renderia muitos outros programas para conhecê-lo no seu todo. E continuaremos a falar sobre ele em um outro programa. Vamos continuar a falar sim, mas creio que jamais chegaremos ao fim desse assunto. Muito bem. No próximo programa, um novo assunto desse universo fantástico, aqui pela Rádio USP. Até a próxima. Até a próxima. Mitologia. Histórias sagradas.